daquele. Eu vou gravar aqui, tá? Para deixar depois disponível no estúdio. Então, vamos lá. Estão vendo minha tela? Aham. Então, nós concluímos, né, a primeira parte do momento 2 na última aula, com os fatores críticos de sucesso. Daí, agora vamos iniciar a segunda parte do momento 2, que seria a análise externa e interna, certo? Então, vou passar a parte inicial da análise externa para vocês hoje. Na próxima aula, a gente termina a análise externa, e vai ter mais uma aula, que seria a análise interna, e daí concluímos também essa parte do momento 2. Tranquilo? Então, iniciando sobre análise externa. Então, o nome já diz, né? Fazer uma análise do que tem por fora da empresa. Então, a gente sabe que as organizações com sistemas fechados, elas não prosperam. Isso eu dei como exemplo para vocês até no caso do Ford, da empresa Ford e da General Motors, na aula passada. Que eles estavam com o sistema um pouco mais engessado, então eles tiveram bastante dificuldade em se manter no mercado competitivo, né? E atualmente é impossível afirmar que essas empresas não sofrem influências de variáveis do ambiente externo. Então, eu vou passar alguns exemplos de variáveis para vocês depois, mas eu já vou adiantar a primeira, que seria a tecnologia, certo? Então, aqui tem alguns exemplos de empresas que não se adaptaram à tecnologia e foram à falência. Os exemplos clássicos, né? A Blockbuster, que teve a insolvência dela em 2010, porque ela não quis entrar para o serviço de streaming como Netflix. Então, por não se ajustar, não se adequar, ela acabou tendo que fechar devido à insolvência. Eles não tinham dinheiro para pagar os superiores, né? Em 2012, aqui o exemplo da Kodak, eles anunciaram que não iam mais fabricar câmeras digitais. Então, a Kodak ela até teve um início de produção dessas câmeras digitais, mas nesse ano elas resolveram, não, vamos ficar só no padrão, só no convencional, só nas máquinas de filme, e acabou, né, que meses depois o Facebook comprou o Instagram e vocês já sabem, né, quantas pessoas vocês conhecem que usam essa máquina de filme, né? Então, acabou que entraram em estado de falência também. Então, a gente sabe que na internet a gente consegue fazer negócios virtuais para produtos reais. Então, hoje a gente tem informações online de todas as ordens, basta apenas as organizações prepararem para o novo, né? Então, a gente consegue ter acesso a muitas informações pela internet, a gente consegue ver isso com mais intensidade agora, nesse momento de pandemia, né? Que a gente consegue fazer absolutamente tudo em casa. E algumas coisas que a gente não conseguia, a gente acabou tendo que se ajustar, mas é possível, né? Viver em quarentena, por mais difícil que seja, né? Aqui tem uma definição, né, desses dois autores. Percebam que é uma definição. Deixa eu só ver se tem gente entrando aqui, só um pouquinho. Ai, não consigo sair da tela, gente. Só um minuto. Aqui. Olha, apanhando do serviço aqui. Continuando. Estão enxergando minha tela? Sim, sim. Então, essa definição vocês percebem aqui que é meio antiga, né? Meio antiga, muito antiga, 1986. Fala sobre o ambiente externo, né? A importância desse ambiente externo. Então, todos os administradores, quer atuem numa organização privada, num órgão público, organização religiosa, fundação de caridade, ou seja, qualquer tipo de empresa, independente se seja lucrativo ou não, né? Tem que levar em consideração os elementos da força do ambiente externo. Embora talvez não sejam capazes de afetar sensivelmente essas forças, né, porque elas estão fora do nosso controle, mas o que a gente pode fazer é reagir a elas.
Então, a gente tem que identificar, avaliar, reagir a essas forças para que a gente consiga, né, continuar tendo uma empresa de sucesso. Eu até comentei na aula passada sobre as empresas públicas, né, que por mais que elas não tenham essa grande preocupação com o mercado externo, sempre essa competitividade, mesmo assim, elas precisam estar se adequando, senão vai ficar uma empresa sucateada, né? Como em alguns casos já acontece, infelizmente. Então, aqui é importante, nessa análise externa, o que vocês têm que fazer, né, é interpretar as situações com auxílio, com a luz das oportunidades e ameaças. Então, essa é a parte principal. Fazer a identificação do que seria uma oportunidade e uma ameaça. À primeira vista, isso parece simples, mas essas oportunidades e ameaças, elas são uma linha muito tênue. Eu costumo dizer que é igual amor e ódio, né? Muitas vezes uma oportunidade pode virar uma ameaça ou vice-versa. Então, o que seriam essas oportunidades? Que fatores que eu posso usar para me ajudar a determinar elas? Então, basicamente, é uma força incontrolável que favorece as estratégias, facilita o cumprimento da missão. Então, vocês podem seguir a missão da empresa que vocês construíram. E que fatores podem ser, né, relevantes para que eu consiga cumpri-la. Situações do meio ambiente que podem aumentar a competitividade. Então, você já percebe aqui que o meio ambiente é o externo, né? E a oportunidade conhecida e não aproveitada pode se tornar uma ameaça à medida que o concorrente aproveite. Então, às vezes, eu consigo determinar qual que é a minha oportunidade, mas eu não faço nada com ela. Mas o meu cliente determinou a mesma oportunidade e ele utiliza isso ao favor dele. Então, isso se torna, posteriormente, uma ameaça. Igual eu falei, relação do amor e ódio, né? Dentro das ameaças, é basicamente o contrário. Então, é uma força ou variável incontrolável também, só que com elementos negativos que criam obstáculos à estratégia e, como é o contrário, vai dificultar o cumprimento da missão. Então, tudo rodeia a missão, né? Então, situações do meio ambiente que podem colocar a organização em risco, novamente, fatores externos, tudo que está relacionado ao meio ambiente é uma das partes do fator externo que a gente vai analisar. E a ameaça, se conhecida com antecedência, ela pode virar uma oportunidade, certo? Então, vocês perceberam que eu falei bastante, né, de meio ambiente. Então, alguns exemplos dessas variáveis de meio ambiente. Tem aqui a tecnológica, ecológica, sindical, cultural, social. Então, tem vários tipos. São 6 principais que eu vou mostrar resumidamente para vocês, que envolvem todos esses exemplos, certo? E o grau de importância dessa variável vai depender de cada organização. Por exemplo, a variável tecnológica, qual que é o peso que ela tem para a Google? E qual que é o peso que ela tem para um vendedor de cachorro-quente? Com certeza, para a Google tem um peso muito maior. A preocupação deles com esse elemento tecnológico vai ser muito mais, né, muito mais importante. Porque esse elemento tecnológico vai ser uma variável mais instável para o Google do que para o vendedor de cachorro-quente. Vocês concordam? E como que esses dois tipos de negócio vão reagir à turbulência tecnológica? De formas diferentes também, né? Então, isso tem que ser pesado e tem que ser priorizado, inclusive. O impacto da tecnologia, né, falando desse ambiente tecnológico ainda, ele pode ser visto onde? Para todos os tipos de setores. Em novos produtos, novas máquinas, novas ferramentas. Então, vai ter um impacto para o vendedor de cachorro-quente também, né? Ele pode se modernizar, pode agilizar o serviço dele, pode utilizar de vários recursos tecnológicos para melhorar o serviço dele também. E alguns dos benefícios são, principalmente, aumento de produtividade, padrão mais alto de vida, mais tempo de lazer, maior variedade de produtos. Então, esse é um fator que, por mais que seja mais importante para a Google, ele ainda influencia outros setores. Aqui, para vocês terem uma ideia, eu coloquei um exemplo que eu achei interessante, de empregos que não existem mais devido a esse impacto da tecnologia. Então, não sei se vocês sabiam, mas antigamente, quando não tinha relógio, existia o despertador humano. Então, as pessoas eram contratadas, ganhavam um salário
para sair tocando apito e batendo na janela das pessoas para acordá-las a certo horário do dia. Então você está lá dormindo na tua casa tranquila e de repente passa alguém na rua fazendo um barulhão, gritando para te acordar. Isso era um emprego antigamente que atualmente não existe mais, né? Outro exemplo, arrumador de pinos de boliche. Então isso também não existe mais. Não sei se vocês gostam de jogar boliche, hein? Outra profissão seria o cortador de gelo. Então, antigamente não tinha refrigerador para estocar os alimentos. Então, tinha esse pessoal que ia em rios e lagos congelados e cortava o gelo para daí levar para estocar os alimentos. Imagine o perigo que era esse trabalho, né? E outro emprego também é acendedor de poste. Então, esse rapazinho aqui, ele ia manualmente de poste em poste, acendia, e daí no outro dia ele apagava também. Imagine o trabalho, né? Então, devido à tecnologia, esses empregos foram extintos, dentre outros, né? Telefonista também, hoje em dia a gente não usa telefonista para ligar para outras pessoas, né? Então, sobre as variáveis externas importantes, a gente tem os fatores econômicos, políticos e legais, uma intervenção de política governamental na tecnologia, isso também é muito importante, a parte de leis, legislação. Tem o aspecto econômico, né? Estudar o fundo de elementos, como taxa de inflação, de juros, saber pelo menos o que é isso, né? Atualmente está muito em alta a redução dessa taxa Selic por causa da pandemia. Não sei se vocês já ouviram falar no que seria essa taxa Selic. Ela controla, né, essa parte de inflação, juros, de forma geral. Se vocês tiverem curiosidade, né, ou quando vocês forem fazer o trabalho, vocês podem olhar lá no site do Banco Central do Brasil, que tem vários detalhes sobre essa taxa. E aqui a parte principal que está em colorido é sobre as técnicas para analisar esse ambiente externo. Então, você já deve imaginar que essa é a próxima parte do trabalho de vocês. Então, a gente vai dividir essa análise externa em 3 partes. A análise das variáveis ambientais, que eu tenho falado várias vezes sobre meio ambiente na aula. Então, essa é a primeira parte que vocês vão fazer na aula de hoje. Daí, na próxima aula, a gente vai ver a parte da concorrência e competitividade. Então, o que seriam essas análises das variáveis ambientais? São aquelas que afetam direto ou indiretamente a organização. Esses elementos, eles são relativizados segundo o setor da indústria. Então, alguns são mais importantes, outros são menos, alguns influenciam só uma parte da indústria, outros influenciam a indústria como um todo, né? Então, isso tem que ser dividido da forma mais ideal possível. Elas vão ser analisadas sob a ótica de oportunidades e ameaças, para mais para frente traçar a estratégica, que seria o próximo capítulo do nosso livro. Então, alguns exemplos aqui, a gente tem vários, né? Como eu comentei, a tecnologia, meio ambiente, daí entrando a parte ambiental, né? Cuidando dos riscos ambientais, poluição, por exemplo, né? Sindicato, questão cultural e social, comunidades, clientes, concorrentes, fornecedores. Então, aqui tem vários exemplos. Ela vai estar mais dividida aqui, para facilitar, em 6 pontos. Então, econômico, político legal, ecológico, tecnológico, demográfico, social, cultural. É nesses pontos que eu gostaria que vocês trabalhassem, porque isso daqui ele engloba quase todas as variáveis ambientais externas. E aqui tem uma imagem que mostra, né, toda a análise externa, do ambiente externo. Então, essas 6, elas estão aqui nas 3 primeiras, nessas 3 do lado. O do mercado e competitividade a gente vai ver na próxima aula. Então, esses daqui são os fatores externos. A gente dividiu eles em uma aula só, esses fatores ambientais, porque são muitos, né? São vários fatores. E a partir desses, vocês vão construir essa análise da empresa, do projeto de extensão. Então, aqui está dividido o que seria cada um, o que cada um engloba. Não necessariamente precisa englobar tudo, é só para auxiliá-los no que vocês podem estudar. Então, na parte da variável ambiental econômica, renda da população, taxa de crescimento, tudo isso vai influenciar o teu trabalho, a tua empresa? Se vai influenciar, de que forma vai influenciar?
como oportunidade, como ameaça. Se for oportunidade, o que eu posso fazer para aproveitar essa oportunidade? Se for uma ameaça, o que eu posso fazer para mitigar essa ameaça, certo? Mesma coisa para a parte política e legal. Então, a parte fiscal, tributária, as legislações, precisa de uma lei específica para a tua empresa. Essa lei pode dar algum problema, pode te ajudar em alguma coisa, pode te dar algum benefício fiscal. A parte ecológica, que atualmente é muito importante, né? Então, o índice de poluição, sobre a legislação existente. Se a empresa de vocês tem, né, alguma daquelas ISO, ou se quer ter algum certificado ambiental que vai ajudar na competitividade mais para frente. Parte tecnológica, que todas vão ter, né, algumas mais, outras menos. Parte demográfica, isso daqui, o tamanho, a distribuição da população, né, dependendo do local onde você vai pôr a tua empresa, que tipo de pessoa vai ter acesso a ela, né, para qual que é o teu público-alvo. Isso vai influenciar, por exemplo, composição ética, religiosa, né, vai influenciar no teu negócio. Social, cultural também, tem vários, né, pontos, hábitos das pessoas, crenças. Às vezes você quer um público, né, que tem uma certa religião. E por fim, agora, um ponto importante que eu quero discutir com vocês sobre a avaliação, certo? Na parte anterior sobre a aula, ficou alguma dúvida? Antes de passarmos para o fórum e para a avaliação? A princípio, não. Se tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar pelo chat. Eu vi que tem. A Fer respondeu não. Se alguém tiver alguma dúvida e lembrar depois, pode mandar por aqui. Tranquilo? Então, essa parte inicial da análise externa. O fórum de hoje, eu quero que vocês façam uma coisa simples, mas que vai ser muito importante depois. Então, vai ser individual, mas ainda assim está relacionado com a empresa do projeto de extensão, certo? Então, fazer um brainstorm sobre oportunidades e ameaças da sua empresa. Lembrem daqueles tópicos que ajudam a definir o que é oportunidade e o que é ameaça. Tente relacionar bastante com a missão da empresa. Se for preciso, se for necessário mudar a missão ou complementar, vocês podem fazer isso também. Então, seria para o horário normal, né? Até as 9 horas da manhã. Da mesma forma que a gente tem feito nas outras aulas. E sobre o projeto de extensão, eu quero fazer uma avaliação um pouco diferenciada com vocês. Então, essa parte da análise externa, ela vai demandar análise externa e interna, né? Vai demandar um pouco de esforço de vocês. Vocês vão ter que estudar, vão ter que ver aqueles tópicos, construir o projeto de extensão. Então, eu quero que vocês façam uma apresentação prévia sobre essas análises internas e externas e a parte escrita do trabalho. Isso daqui vai me dar um valor de 2 pontos, que eu vou retirar da nota da prova, certo? Então, não precisa adicionar o que foi colocado antes, apenas a análise interna e externa. A parte 1, que é da aula de hoje, seria essa parte das variáveis ambientais. Na próxima aula, vamos falar de concorrência e competitividade. E na próxima aula, daí análise interna, vocês vão pegar aquela matriz fofa também, para construir o trabalho. E daí fazer uma apresentação via Zoom na próxima aula, que seria no dia... Opa! O que aconteceu? Tá. Vou deixar aqui na forma de PowerPoint, mas vocês estão vendo, né? Então, uma apresentação simples, eu quero uma parte escrita também do que vocês desenvolveram. Apresentação de 5, 10 minutos no máximo. Não precisa ser todo mundo da equipe, mas isso vai contar a nota para todos. Pode ser uma pessoa só apresentando, certo? E provavelmente, eu não sei se vocês... o que vocês acharam da avaliação, mas eu estava pensando em fazer mais um trabalho para o final do bimestre, daí contando os outros 3 pontos da avaliação, se vocês concordarem.
que vocês acham? Mandem aí no chat ou por áudio, se vocês concordam em fazer a avaliação desse formato. De barulho. Oi? Daí eu fiz. Sobrou esse, eu vou fazer o tortinho. Explique melhor, professora. Seria 2 pontos desse trabalho. Isso, mas dessa análise interna e externa. esse valeria os 2 pontos da prova. Isso daí, mais a apresentação no dia 1º. Uhum. E Aí daí mais 3 pontos de outro trabalho, isso? Isso, que seria a continuação do projeto de extensão de vocês. Daí a gente ficaria sem prova, correto? Daí sem prova, aham. Hum. Eu não sei o que vocês acharam do formato da prova. Qualquer coisa dá para colocar no grupo lá e discutir isso para a próxima aula. Isso, pode ser, então. Aí, pelo menos todo mundo fica sabendo. Uhum. Então, você Você pode lembra mandar... Lembra de perguntar na próxima aula, talvez? Tá, Alguma pode coisa deixar. eu mando no e-mail aí. Pode ser, então. Tranquilo, então, gente? Aqui é o livro que a gente está usando. Nós concluímos agora o capítulo 2, iniciamos o capítulo 3. E daí o próximo trabalho seria em cima do capítulo 4. Certo? Certo. Professora, Oi. sobre o que seria o outro trabalho? Outras questões sobre o Isso, ainda mantendo, projeto? né, o projeto de extensão, mas construindo outras partes da parte de estratégia. A gente vai entrar mais na parte de estratégia no próximo. Então, vou mostrar outras ferramentas. Ah, sim, aplicando outros. Tá bom, Isso, beleza. Agora vai ser mais só a SWOT, né? O nome FOFA, ou FOFA, não sei como que vocês preferem. Mas vendo a parte de oportunidades e ameaças, né? E avaliando todas essas análises internas e externas também. Alguma dúvida, pessoal? Então, da minha parte é isso. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Daí vou postar lá no YouTube para vocês. Se vocês precisarem de mim, tiverem alguma dúvida, podem mandar e-mail, ou podem mandar no fórum, ou podem mandar aqui. Vou deixar aberto até o final da aula. Tranquilo, pessoal? Todos de acordo? Ok, professor. Então tá bom, gente. Boa noite para vocês. Professor, uma dúvida ali, uma questão em relação ao fórum de hoje. A primeiro momento pode ser algo um pouco mais simples por causa do horário, aí para valendo a nota a gente faz um pouco mais complexo ou como vai ser? Ou o que a gente colocar no fórum agora vai ter que ser utilizado depois no Não, agora é trabalho só um de- brainstorm mesmo. É só várias ideias de oportunidades e ameaças que vierem na mente de vocês. E eu gostaria que vocês fizessem uma justificativa. Eu acho que isso é uma oportunidade porque acho que pode influenciar de tal forma, certo? Uma justificativa simples. Mas o que vier na mente de vocês, vocês vão colocando. Pode ser, né? O brainstorm vocês conhecem, realmente, que pode sim. vir de qualquer ideia possível. Pode ser mais inviável, né? Mas vocês, se for uma ideia, colocar lá. Daí depois vocês vão juntar tudo isso para construir o trabalho. Porque é a partir dessas oportunidades e ameaças que vocês vão determinar quais que são as variáveis ambientais, certo? Daí, para esse trabalho, é pro dia 1º. Então, vocês vão ter tempo para excluir as oportunidades e ameaças que vocês acham que não vão influenciar, né, mais para frente. Tá bom. A parte inicial é bem Obrigado. simples. Só gostaria que vocês colocassem a justificativa para eu poder avaliar, né? Já que o fórum vale nota, seria interessante vocês fazerem um pouquinho mais caprichado, né?
Tá bom, professor. Tá bom?